E aí pessoal, eu sou o Cadu Caçaú. Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você alguns mecanismos internos que acontecem dentro de nós, assim, que são difíceis até de colocar em palavras. Por exemplo, a diferença entre intenção, vontade, desejo, coisas dessa natureza que são importantíssimas a gente aprender a perceber o que passa mesmo dentro desse coração para que a gente direcione a energia correta, livre de apegos, na direção dos nossos sonhos. E isso então contribua para você ser capaz de manifestar os seus desejos em 2023. Muita coisa que eu vou compartilhar com vocês aqui é um cruzamento entre minha vivência pessoal, de quem saiu aqui do Morro do Pinto, no Rio de Janeiro, e foi cair no mundo aí, passou 5 anos viajando, sem planos, e teve uma cambalhotas e reviravoltas na vida que me trouxeram até esse momento aqui hoje, e também com pensamentos de autores distintos que então viveram esse fluxo intenso de sincronicidades que fazem a vida virar uma maluquice e que trazem muito conhecimento sobre isso, sobre como a gente pode viver uma vida sincronicamente, né? Como a gente pode viver uma vida onde a gente coloca nossas intenções e de maneira misteriosa o universo começa a trazer aquilo que a gente precisa, não necessariamente tudo aquilo que a gente deseja, mas aquilo que a gente precisa para poder fazer o nosso crescimento, o nosso florescimento pessoal. Se você já conhece meu canal, meu conteúdo, te peço para deixar um likezinho aqui que se ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas e fazer então esse YouTube continuar existindo, porque tá difícil aqui com essa coisa toda de vídeos curtos o tempo todo, eu tô precisando fazer algumas adaptações novas aí. Se você é novo, escuta esse vídeo aqui até o final, veja se você gosta da forma como me comunico com você, e se você curtir, você faz sua inscrição, ativa o sininho e vem ver os próximos vídeos também. E vamos pro conteúdo. Veja só como é difícil a gente falar sobre desejos livres de apegos, vontades livres de expectativa. Existem nuances que acontecem dentro de nós, que dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente, dentro das nossas emoções, que às vezes não cabem em palavras. Talvez em sânscrito eu ainda preciso aprender sânscrito, talvez em sânscrito ele tenha encontrado palavras melhores para descrever essas intencionalidades todas que acontecem na nossa mente e coração, mas em português é muito limitado de explicar, em inglês também. Mas eu vou dar o meu melhor aqui para conseguir elaborar e destrinchar esse assunto para você que você então possa ter intenções e metas mais claras para o ano seguinte, 2023, sem que você sofra o tempo todo com a expectativa de fazer eles se realizarem. Eu gosto muito de usar a natureza para fazer algumas analogias e dessa vez não vai ser diferente. Você já fez alguma trilha? Uma trilha longa, assim, uma trilha extenuante. Tem pouco tempo, tem mais ou menos 2 meses, eu fui para o Chile com um grupo de amigos e fui subir o vulcão Vila Rica, que fica lá em Pucón. E foram mais ou menos 8 horas de trilha subindo, montanha com neve, com picareta, com sapato com garra, uma trilha técnica pra caramba, super difícil, tem que caminhar em lateral, assim, com uma estaca de um lado de cá e a picareta do outro lado pra você não escorregar, porque se você cair, você tem que se agarrar no chão pra você não sair deslizando pelo gelo, se morrer. Então, realmente, é uma trilha bem complexa, principalmente nessa época do ano. E de 10 pessoas que foram, 4 completaram. A maior parte ficou no meio do caminho e ficou com medo de seguir até o final. Quando eu estava lá na base da montanha, eu tinha uma intenção clara que era chegar lá no topo, chegar lá na boca do vulcão. Mas nesse caminho para chegar até lá em cima, eu não sabia o quão difícil seria a trilha, eu não tinha muita noção da duração da trilha, porque fala uma coisa, mas quando você está fazendo você sente outra, o tempo se dilata, né? O tempo tem essas ilusões, assim, de a gente não perceber muito bem quando ele está passando, dependendo do grau de presença e de esforço que a gente está fazendo. E diante dessas situações, a mente entra em vários parafusos distintos, do tipo, pô, tô cansado, não tô aguentando mais, não sei por que eu tô vindo fazer isso aqui da minha vida, quanto tempo ainda falta, caramba, tá muito longe ainda, acho que eu não vou estar, não, tá muito frio, tá muito difícil, outras pessoas já desistiram, acho que eu não vou conseguir, 1 milhão de conversas, e se você se rende a esses pensamentos, você de fato não realiza nada, não chega em lugar nenhum. E a estratégia que se assume quando se está numa condição dessa, de uma caminhada técnica, longa, cansativa, não é diferente, por exemplo, de uma pessoa que está atravessando uma maratona ou fazendo algum tipo de desafio físico extenuante, né? Entendo o desafio físico como, na verdade, um desafio mental. Muitos grandes esportistas falam isso com muita clareza, assim, que o desafio, a questão toda de se superar, a questão toda de conseguir atingir os seus resultados, os objetivos daquele esporte é uma questão mental, a mente dominando o corpo. Só que isso se aplica para tudo. O que está acontecendo basicamente nesse momento aí? A pessoa define uma intenção, define uma direção. Naquele caso, era chegar no topo da montanha, no corredor, chegar na linha de chegada. E a mente precisa estar num lugar de absoluta certeza de caminho que está trilhando, de rendição àquele momento ali, e total concentração e imersão naquela ação.
Quando eu tava subindo, e foi lá depois das 5 horas, ainda faltava 2 horas de trilha, que era a parte mais difícil, que era mais inclinada, cada passo era uma respiração. O ar já estava um pouco rarefeito, a gente estava a mais de 2.000 metros de altura, e cada passinho solta, inspira, solta. Eu estou olhando apenas o próximo passo, eu não estou olhando lá para cima e vendo quanto ainda falta, eu não estou olhando para baixo e estou com medo, eu estou olhando apenas o próximo passo. E quando eu menos vi, lá estava eu, no topo. Tinha concluído o meu objetivo, tinha chegado lá aonde eu queria chegar. Quando você pega uma visão simples como essa, uma história simples como essa que eu acabei de partilhar sobre intencionalidade e esforço, e cruza com histórias como o do Alquimista, por exemplo, que é super fácil de digerir, super gostosa, que conta, né, as revelações do caminho que esse personagem aqui vai vivendo, ou então de Ram Dass, que foi atrás do seu guru na Índia, né, e teve a oportunidade de abrir tantas novas portões de conhecimento e de aprendizado para a sua vida, sem ter essa... Ele tinha o desejo e a intenção e cruzou a Índia toda, sofreu, passou um monte de coisa para tentar achar o cara, acabou ficando sem dinheiro. Quando ele soltou da expectativa de que preciso, começaram a aparecer as pessoas que revelaram um caminho para ele então encontrar algum mestre indiano, algum guru para ele. E a mesma coisa também com a autobiografia de um yogi, que é ainda mais fantástico porque já era um sujeito que já tinha esse conhecimento desde pequeno, desde criança. Então a forma dele de olhar assim para a revelação do caminho era muito diferente. Esse livro aqui é uma aula sobre manifestação. O Yogananda é capaz de realizar grandes feitos e ter um caminho de muito boa-aventurança, de muita sorte em sua vida, né, onde os seus projetos vão se realizando, chegam nos lugares que precisam chegar, e com uma sensação muito plena assim, de rendição ao divino e de que existe amparo para os seus passos, de que os seus passos não são ao escuro e que a única coisa que é necessária é a intencionalidade. A intencionalidade e a certeza, porque sou amparado, a certeza de que hei de chegar, se continuar caminhando. E eu também acho engraçado nesse livro aqui, ó, Living in Flow, do Sky Nelson Isaacs, tem uns vídeos dele bem interessantes no YouTube, assim, tentando mostrar a matemática da sincronicidade, como que a sincronicidade acontece. E é curioso porque ele é um cientista, né? Ele é um PhD em física. Ele tenta, de maneira muito racional, explicar a matemática de Deus, assim. Ele tenta explicar como as sincronicidades acontecem, como as nossas intenções e as pessoas chegam na hora certa, para o momento certo, como isso acontece. E ele tenta explicar isso de maneira muito racional. E eu imagino que, sendo um PhD, sendo de universidades e tudo mais, ele quer tentar manter o máximo de racionalidade possível para até ter espaço entre os seus pares, né? Mas Deus não se explica, galera. Não dá. Ele tenta com muito esforço e dá pra perceber assim que ainda fica dando voltas para assumir que existe mistério, para assumir que existe forças além da compreensão que fazem essa matemática toda acontecer. Nós somos uma pequena célula, uma pequena formiguinha aqui dentro desse macrocosmo que é essa Terra, dentro desse macrocosmo que é esse sistema solar, dentro desse macrocosmo que é esse universo. Então a gente não consegue ver o tabuleiro todo, a gente não consegue ver o jogo todo. A gente sente coisas, né, que nos dá uma determinada direção e não cabe nada além disso do que senão intencionalidade, caminho, livre de expectativas e seguir avançando na direção dessas intenções. Conforme a gente delimita, né, milestones, né, então, o que são milestones? São consciência de que você está chegando próximo do seu resultado. Então, se você quer perder peso, eu preciso, né, eu preciso não, eu desejo, eu saberei que estarei perto do peso intencional quando eu chegar a menos 2 quilos, menos 5 quilos, menos 10 quilos, que seja. Pouco a pouco eu vou chegando lá. Quando você coloca uma meta temporal, assim, de eu preciso chegar nesse lugar até a semana que vem, você começa a gerar um grau de pressão sobre você, que, bom, vai exigir muito mais esforço seu, massa, isso é possível, é cabível de ser efetuado e chegar nesses resultados com mais velocidade, você acelera esse processo em função do volume de sacrifício e esforço que você coloca, que na verdade são todas as intenções, é um depósito de intenções, cada sacrifício, cada suor que pinga seu, é um depósito das suas intenções, você sabe por que você está fazendo, por que você está chegando naquele lugar. E aquilo ali acelera a tua capacidade de manifestar, com certeza. Mas veja como isso não se aplica a tudo. Não é sobre tudo que temos controle. Nós temos controle sobre as nossas decisões aqui, como eu vou escolher fazer 20 flexões, ou 50, ou 100, durante todo o dia da minha vida, pro resto da minha vida, para que eu então desenvolva um corpo forte. Mas eu não tenho controle
se eu, por exemplo, vou ser capaz de encontrar a casa dos meus sonhos no formatinho que eu gostaria de encontrar para eu poder alugar. Ou se eu vou ter controle de encontrar um parceiro, um relacionamento que tenha determinadas características que me nutrem, que me fazem bem. Então, determinadas coisas, elementos externos, eu não tenho controle. Eu tenho controle sobre as ações desse corpo aqui. Agora, elementos externos que podem estar associados às nossas intenções e desejos, eu não tenho controle não. Então, exige uma outra forma de trabalhar, uma outra forma de perceber como a mente funciona, colocar intencionalidade e avançar naquela direção. Mas como posso eu ser capaz de avançar na direção daquilo que eu desejo sem ter essa clareza de meta exatamente como eu desejo? Com fé e intencionalidade. Quando eu fui cair no mundo, pessoal, eu não tinha uma expectativa específica, eu não tinha um desejo, eu era muito desapegado. Eu não tinha um desejo, não, eu preciso visitar a Tailândia, eu preciso ir nessa cidade aqui, eu preciso, eu tenho que ir nesse lugar, naquele. Não, eu estava muito realmente aberto. A experiência absoluta que eu queria ter era uma experiência de liberdade, de viajar sem planos, de viajar e ver o que a vida tinha para me oferecer. E a vida me ofereceu muitos mais presentes do que eu seria capaz de conceber na minha mente. Das viagens que eu queria fazer, viajar de graça por países, me hospedar em lugares que eu não teria condições de pagar, fazer passeio de hidroavião, de helicóptero, de campervan, que é aquele carro modificado. Tantas coisas que eu jamais concebi sequer que eu queria viver, sabe? Eu não tinha essa assim, não, eu preciso ir para lá, preciso fazer isso. Não, eu fui para lá com um desejo de aventura. E a vida me presenteou com muitas, das quais eu simplesmente agradecia conforme elas iam acontecendo. Mas o que estava dentro de mim, que fazia essa sucessão de sincronicidades acontecerem, era intencionalidade e entrega. Fé e entrega é a mesma coisa. Então, ter clareza do que se quer, e não precisa ser nesse campo tão específico de detalhes, mas talvez de sensações. Como você quer se sentir nisso que você deseja alcançar? Qual é o que te nutre dentro desse espaço? Para mim, a aventura me gerava aquele entusiasmo, aquela história para contar, aquela potência de vida, assim, de ter vivido. Então era isso que eu estava buscando naquela época. E era esse sentimento que eu estava procurando, assim, mas não procurando com essa avidez de eu preciso disso, mas com essa intenção, tipo assim, pra cá que eu tô caminhando. É pra cá que eu tô caminhando na direção do meu entusiasmo. E eu vou... É essa a minha intenção. Cada movimento que eu faço, tudo que eu faço, tudo com quem eu converso, todas as ações que eu tomo, são com essa intenção de poder viver esse entusiasmo. E isso que eu acabei de falar pra vocês é um retrato, é uma fotografia interna do que é ter intenções livres de apegos. Intenções e vontades livres de expectativas. É como se fosse a direção para onde você está caminhando. Então, quando você tem isso claro, assim, o que você deseja realizar em 2023? De maneira ampla. Sabe? Você pode delimitar isso depois em micrometas e facilitar a tua capacidade de alcançar isso. Mas, como eu falei, existem muitas coisas que estão além do seu controle. Então, de maneira ampla, o que você deseja realizar, com que finalidade, quais são as intenções que estão por trás, por quê? E esse porquê está associado aos seus sentimentos, ao que você navega dentro do seu corpo, que pulsa dentro do seu corpo, sabe? Ou está associado, por exemplo, a pensamentos de falta, pensamentos de medo. O que norteia suas intenções? Porque o karma começa aqui. O karma começa aqui. Então, as suas ações estão sendo orientadas por qual vontade que está por trás. Que você tenha clareza disso. Porque é isso que faz toda a engrenagem girar. Seja para qual for. Para melhorar um relacionamento, obter um parceiro novo, para você fazer uma viagem dos seus sonhos, para você crescer, desenvolver seu corpo, seja qual a intenção for. Qual é a intenção que está por trás? Isso é muito importante de ser integrado dentro da mente, dentro do corpo, para que a gente possa, então, ter vontade de caminhar, livre de qualquer anseio, qualquer expectativa de que o universo lhe atenda, mas com a certeza que você está no caminho. Com a certeza que a única alternativa é isso acontecer, pois eu estou caminhando todo santo dia nessa direção, com essa vontade. É isso que pulsa, é isso que me puxa para frente. E não apenas eu garanto a você, mas todos esses incríveis autores aqui que passaram pela Terra e tantos outros livros incríveis. Também tem outro autor que eu escutei em audiolivro, mas que eu não tenho o livro físico aqui, que é o Michael Singer, que tem o livro Alma Indomável ou The Surrender Experiment. São dois livros fantásticos. O The Surrender Experiment, que é, não sei qual seria em português, mas talvez a experiência da rendição. Leia esse livro, escute se for o caso,
procure ele também no Audible, na Amazon, porque é uma reflexão, assim, um caminho de entrega, um caminho de rendição de vida. Me gerou muita identificação, porque foi isso que eu vivi, venho vivendo, é isso que eu chamo de fluxo, né? Me permitir que o rio da vida me carregue para frente, porque é o que é, essa é a única constante que está acontecendo. Então, é algo que eu desejo partilhar aqui para que mais pessoas experimentem agir na vida com um pouco mais de intencionalidade e menos expectativa, e ver que tipo de resultados, que tipo de frutos que isso traz para você na sua vida. Maravilha? Quiser aprofundar mais essa conversa, lá na Escola do Fluxo tem muitos outros materiais que eu tenho também, destrinchando mais esse saber, esse sentir, porque é o que norteia a minha vida e eu quero compartilhar com o máximo de pessoas que eu puder. Qualquer coisa, manda mensagem aqui embaixo também e dicas de próximos vídeos que vocês gostariam que eu aprofundasse. Valeu, vejo você no próximo vídeo. Um abraço.